dos pais da Rede Adventista, tudo bem com vocês? Sou a Bruna, coordenadora pedagógica aqui do Colégio de Pinhais. Estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre um assunto tão importante na vida dos nossos pequenos. Estamos aqui então para conversarmos sobre a alfabetização e, em especial, durante essa pandemia, um novo termo, a alfabetização remota. Com vocês, eu trago alguns convidados de peso para vocês conhecerem um pouquinho também. Professora Paola, coordenadora pedagógica do Colégio Adventista do Portão, de Educação Infantil ao 5º ano. Professora Dani, professora Daniela Marques, coordenadora pedagógica de 1º ao 5º ano do Colégio Adventista do Alto Boqueirão. Professora Simone, nossa coordenadora pedagógica da Associação Sul Paranaense, do Departamento de Educação, e o professor Tarcísio também, nosso coordenador pedagógico do Departamento de Educação da Central Paranaense. Vamos começar então conversando sobre as necessidades básicas da criança nessa fase de alfabetização. Professor Tarcísio. Olá, Bruna, bom dia. Olá, amigos. Tudo bom? Olá, família, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para justamente ter esse momento de conversa, troca de ideias sobre esse momento tão importante que é a alfabetização das crianças. Quando nós pensamos nessa fase, é muito importante nós termos em mente que as crianças elas precisam ser respeitadas com o seu tempo. Elas precisam ter ali a sua essência, ser respeitada no sentido de que a sua maturação é específica para cada fase. É importante nós termos também em mente que existem atributos e corresponsabilidades entre a escola e a família. Quer seja no modo presencial, quer seja no modo remoto, como nós estamos, mas sempre haverá essa coparticipação. E por isso essa roda de conversa, para trazermos à mente, para trazermos à memória o que cada um pode fazer para somar forças nesse período. Quando nós pensamos nas crianças, independente da sua faixa etária, é importante nós termos em mente duas características básicas para o processo de aprendizagem, que é a organização do tempo e do espaço. E quando pensamos em tempo, surge uma palavrinha que é muito comum para nós no ambiente educacional, que é a rotina. E aí você talvez pode pensar em casa, rotina. O que será, essa rotina, essa palavra? Será que é algo comum? E a gente vive, inclusive, num momento de rotina para essa geração agora, ela soa como uma coisa negativa. Sim, né? sim. O casamento entra na rotina, a coisa entra na rotina, o trabalho entra na rotina. Então, Tarcísio, fala um pouquinho pra gente. Rotina, tá? Mas a criança, ela precisa ou não de rotina? Isso é importante ou não é? Sim. É positivo ou não? Verdade, a rotina ela pode ter esse ar pejorativo, no entanto ela possui um outro viés de grande importância. A rotina, na verdade, ela serve para simplificar a vida, para otimizar o tempo, para agilizar o alcance de resultados e de metas e objetivos, e não para ser um fardo, um peso ou algo que possa trazer uma dificuldade maior. Na verdade, quando nós pensamos em rotina, nós pensamos em criar sequências de vivências, e que busca, em especial, amenizar a ansiedade das crianças. Então, nós podemos parar e pensar, mas será que uma criança, numa faixa etária, educação infantil, ali, 3, 4, 5 anos, o ensino fundamental, o 1º ano com 6 anos, será que, de fato, se faz necessário aplicar uma rotina? Aí nós vamos voltar no ambiente escolar. Lá no ambiente escolar, a gente tem o momento de receber as crianças, de acolhê-las, e normalmente, talvez aí na sua casa, você também vai ter esse tipo de pergunta: mãe, a que horas que vai ser o lanche? Pai, a que horas que eu posso brincar? Será que já está na hora de ir para o parquinho? Será que já está na hora de ir para o quintal? Enfim, esse tipo de perguntas também surge no ambiente escolar. Que horas que nós iremos sair? A que horas que meus pais virão para nos buscar? E isso pode despertar uma ansiedade nas crianças. Pensando nisso, então, nós esquematizamos a rotina para que a criança possa ter ideia de tempo, de espaço, até mesmo de localização, para que ela possa ter em mente o que irá acontecer na sequência e isso irá amenizar o seu grau de ansiedade. Ela vai estar sendo um agente ativo do processo, vai entender o que está acontecendo e, em especial, quando falamos em crianças, é muito importante ter esse estímulo, por quê? Crianças que têm a experiência de ter uma rotina ali pré-estabelecida, organizada, flexível, mas acolhedora, ela se tornará um adulto que saberá justamente o que precisa fazer. E um adolescente que não precisará ter alguém para estar cobrando, alguém para estar ali, ou até mesmo no ambiente de trabalho, um chefe para estar delegando o que fazer, não, porque ela já foi habituada a essa linha lógica e sequencial. Então, é muito interessante isso, porque a gente percebe nitidamente quando a criança não tem
rotina. Não tem rotina para dormir, não tem rotina para comer, não tem rotina para as atividades básicas. Você percebe até na construção dessa identidade da criança, na construção das suas ações, você percebe essa desorganização. Então a criança ela não tem um processo de organização intrínseco. Então, é muito importante que essa criança tenha rotina, não só nos estudos, mas que a criança tenha rotina para comer, para dormir, para, né, com todos os processos, para brincar, para todos os processos. E aí nós pensamos, então, no ambiente escolar, nesse sistema de acolher, de delegar as próximas atividades e ter essa coparticipação, mas em casa, como que nós podemos, então, pensando na alfabetização, pensando nessa rotina, como que nós podemos fazer essa adaptação? Bem, nós precisamos ter em mente que talvez em casa, você, família, não vai conseguir replicar a mesma sistematização que ocorre no ambiente escolar, né? É preciso que cada família, cada pai, cada mãe, cada responsável tenha em mente o primeiro objetivo, que é conhecer o ritmo de cada criança, conhecer o perfil, conhecer o tempo e aplicar e propor tarefas, atividades que respeitem essa maturação. É importante que ela se habitue a esses hábitos, e rotina é a formação de hábitos. Horário para levantar, para ir ao banheiro, para fazer a higiene pessoal, para se alimentar, né? Para poder realizar as suas atividades, para ter atividades físicas ali também. E aí nós pensamos nesse momento de pandemia, que fomos surpreendidos, né? Ninguém se preparou para esse tempo. E aí talvez você está em casa, mas paralelamente tendo atividades no seu home office, cuidando das coisas da sua empresa, do seu serviço, do seu trabalho. E é muito importante, então, que nessa sua rotina familiar, você também especifique atividades para essa criança, para que ela também se aperceba que mesmo em casa, eu preciso dar continuidade à minha formação, às minhas atividades da escola. E aí nós vamos entrar em um outro espaço que caminha muito próximo com a rotina, que é um outro termo, que é justamente a organização do espaço. Então pensamos em tempo, que é a sistematização das atividades, mas também pensamos em espaço. Bem, será que no meu ambiente ali familiar eu tenho destinado um cantinho especial reservado e tenho suprido com lápis, borracha, giz de cera, com papel, enfim, com tudo que é necessário para que essa criança dê continuidade às suas atividades? É importante sim que ela tenha esse ambiente, que de preferência não seja um quarto, seja um canto separado ali na sala, na casa, e você pode variar isso com o tempo. Mas ela precisa ter essa referência. Porque assim, o processo de aprendizagem, isso é uma habilidade que se aprende. Sim. Né? É uma habilidade que se desenvolve. Então, quando a criança não tem organização, quando a criança não tem rotinas, quando a criança, né, acordou qualquer hora, não se tem aquela rotina de escovou o dente, tomou o café da manhã, né, fez os processos certinhos. O processo de aprendizagem, ele também estabelece essas rotinas. Claro. Então, a criança ela tem muito mais dificuldade de lidar com o seu processo de aprendizagem. Por quê? Porque tem hora que você precisa se concentrar um pouquinho mais, tem hora que você precisa, né, demorar, ter uma persistência um pouquinho maior, que não é simplesmente aquilo que faz. Então, a gente percebe muitas vezes na prática, né, quando a gente está aqui no presencial com as crianças, você percebe nitidamente, quem é professor aqui sabe, você percebe nitidamente a criança que tem rotina e a criança que não tem essa rotina e que não tem essa habilidade desenvolvida. Então, é muito importante, independente se é pandemia ou não pandemia, a família precisa ter, porque o processo de aprendizagem da criança está relacionado com essa organização e com essa rotina que a criança tem. E além desse cuidado do emocional, da ansiedade, a rotina ela possibilita a segurança, porque a criança vai saber qual que é o próximo passo. Aí você pode perguntar, tá, mas meu filho ainda não decodifica, ele não lê, ele não escreve, como que eu posso criar uma rotina? Bem, nós pensamos em educação infantil, né? Com imagens, você pode representar ali com ícones, com figuras, e a criança já irá fazer essa associação, né? E é muito importante, ao pensarmos na alfabetização, como estamos comentando, que nesta rotina a criança se depare com livros, né? E que o ambiente seja um ambiente alfabetizador, que ela possa ver em sua casa, em sua família, pessoas que a motivem a ler, a ingressar nesse ambiente e explorar esse universo. O que é curioso, nós até pensamos naquela experiência do grão de feijão, a criança pode fazer inclusive agora aí na casa, ela vai acompanhando.
O grão germina, ele dá na flor, depois ele vem o fruto e ela pode colher. Assim é a vida, assim é o processo de alfabetização. E nós, escola, família, precisamos acompanhar cada etapa, respeitar o seu ritmo e certamente iremos colher bons frutos. Eu acho assim que todos nós que estamos nesse período, né, de pandemia, a gente tem visualizado algumas situações, e é interessante que quando a gente conversa, descobre, todas repetem a mesma situação, ou seja, já estiveram diante dessa situação, que é criança ali ou na aula do Zoom ou fazendo atividade e mãe e pai gritando, ou então liquidificador ligado e barulho, ou seja, não é um ambiente propício para essa criança se concentrar. A gente tem que lembrar que uma criança ela tem proporcional à idade o tempo de concentração. Então, ou seja, uma criança de 4 anos, ela vai ter de 4 a 5 minutos de concentração. Uma criança que tem, ele é proporcional ao tempo de concentração. Então, se a gente não tem essa ideia, se a gente não consegue imaginar isso e não consegue propor um espaço tranquilo, que essa criança consiga se concentrar naquilo que ela está fazendo, a gente com certeza vai ter dificuldade, essa criança vai ter dificuldade no seu processo. E nessa hora, talvez o pai até possa pensar assim, mas essa rotina na hora de montar vai me dar um trabalhão, fazer a rotina vai demandar tempo, mas se a gente cria, esse tempinho que a gente tira inicial, depois vai possibilitar o quê? A ansiedade da criança vai diminuir. Até a nossa rotina pessoal a gente também vai criar de uma forma diferente, porque nós como adultos, nós já está tudo sistematizado, a gente sabe que vai acordar, vai almoçar, tem toda a parte da rotina já estabelecida, pré-estabelecida na nossa mente, mas para a criança não. E se a gente tira esse tempinho antes para montar essa rotina, aí depois as coisas acontecerão de uma forma mais tranquila, né? E o que a gente observa que dá muito certo é que às vezes a gente também duvida da capacidade da criança. Essa construção da rotina, se estiver junto com a criança, a responsabilidade dela aumenta. Sim. Porque ela sente que não é algo imposto somente por um adulto. Ela fez parte, é um combinado. E esse combinado vai facilitar a vida dela. E isso também auxilia no esperar, algo bem importante para o processo de alfabetização. Claro. Né? Então, hoje as crianças a gente observa pela questão da mídia, pela questão da facilidade das respostas muito rápidas, elas não conseguem esperar. E a rotina, quando ela olha que ela primeiro vai acordar, que ela vai escovar os dentes, vai tomar o café da manhã, vai entrar no processo de estudo, ela sabe do tempo que vai levar daqui a aqui. Não é se acordou, quero comer. Não, o que tem antes? Então, a rotina em si, ela tem super pontos positivos. E inclusive, o processo de aprendizagem da criança com relação ao tempo, que é um dos objetivos que a gente trabalha, né? Ou seja, a criança pequenininha, ela não sabe o que é antes, o que é depois, o que é, né? Você perguntar, amanhã eu comi, né? Amanhã eu fui na casa da minha avó, né? Então, essa noção espacial e essa noção de tempo a criança não tem. Então, isso é uma aprendizagem, uma habilidade aprendida. E essa rotina, essa sistematização ajuda com que a criança tenha essa noção, inclusive, dessa habilidade, que é extremamente importante, né? O que vem antes, ou seja, a letra vem antes ou vem depois, né? O número vem antes ou vem depois. Isso depende de uma situação que é aprendida, que é com essa situação de organização de rotina. E é engraçado que como todas as coisas se completam. Se complementam. Né? Ou seja, o processo de alfabetização, ele não é simplesmente, vou aprender a letra A, ou vou aprender a letra C. Não, ele faz parte de um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidas para a criança esteja pronta naquele momento de... Quer ver uma outra característica que tem a ver com isso? Por exemplo, ao término do dia, você já fez a sua rotina, já a venceu, né? Você chama a criança e pergunta, o que nós fizemos hoje? E ela vai trazer à memória aquela sequência disso que nós realizamos, o que você mais gostou? O que nós poderíamos usar em um outro momento? E ela vai citar. Assim também na aprendizagem, sempre trazendo à memória o que foi praticado, reforçando, para pegar ganchos e abrir novas possibilidades. E Tarcísio, e aí tem uma coisa engraçada, que nós, enquanto pessoas, em pleno ano 2020, nós perdemos enquanto família essas situações.
Porque vamos nos reportar ao passado, né? Época dos nossos avós e tal. Ou seja, as famílias tinham o hábito de fazer isso. Dava o pôr do sol, nem tinha lâmpada, né? Nem tinha luz, então as pessoas sentavam e conversavam de como é que foi o seu dia, o que é que o pai tinha feito, o que é que a mãe tinha feito, o que é que os filhos tinham feito. Então era muito comum essa retomada. Com a nossa vida louca que a gente tem, a gente perdeu, e isso é uma parte importante inclusive para a família, de união da família, né? Como é que foi? Como é que foi seu dia? Sim. O que você fez de gostoso? Então isso é uma parte importante que eu acho que a quarentena agora nos faz retroceder, retomar esses conceitos que eram importantes enquanto família, né? E é importante para a aprendizagem da criança, ou seja, ela lá na frente retomar o que ela fez, vamos relembrar o que foi feito hoje. Você brincou do que? Você escreveu o que? Isso ela vai dando significado. Isso, ela vai dando significado às suas ações e vai... E qual é outra coisa que está sendo perdida? Estava sendo perdida nisso? A reflexão. Sim. Então, a partir do momento que eu pego esse final e peço para a criança falar tudo o que aconteceu, pensar sobre. No começo, exatamente, até a gente tem que dar uns toques, porque se a gente puder parar para pensar, crianças que têm rotina na escola, talvez já tenha acontecido com alguns aqui, que o último horário era parque. A hora que a criança entrou no carro e algum responsável, quem foi buscar, perguntou: o que você fez hoje? Brinquei, só brinquei. E lanchei. Porque a memória dela Porque a memória dela foi essa, mas aí eu como responsável, mas foi só isso mesmo? O que você fez quando chegou? Para ela você não cantou alguma coisa, né? E a gente vai ajudar ela a fazer essa reflexão, algo que está sendo esquecido, né? É importante. A gente vive no mundo do fast, né? Fast food, ou seja, tudo pronto, tudo rápido, ou seja, então a gente perde essa oportunidade da criança refletir sobre as suas ações, né? Ou seja, a gente quer tudo pronto. Olha, a gente vê isso nas próprias respostas em que nós adultos queremos que as crianças, mas mais pra frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, é tudo muito pronto. Então essa reflexão no momento de alfabetização, no momento de aprendizagem, ela é imprescindível. E essa reflexão, ela é importante no final de um dia, tanto na montagem da rotina. Sim. Essa reflexão tem que vir da criança. Isso, vamos montar a rotina juntos? Vamos. O que a gente faz durante o dia? Depois que a gente acorda, e você monta essa rotina com a criança. Hoje em dia nós temos a facilidade da internet que as fotos, por exemplo, de rotina, figuras ilustrativas, tem prontas na internet. Então elas têm uma mais linda que a outra. Então assim, monta essa rotina com a criança, mas o que está faltando aqui? Depois do almoço a gente pode fazer, então, criar essa... E é interessante, Paulo, porque assim, na escola, quando o aluno está aqui na escola no presencial, a gente faz isso, a criança vivencia isso, ou seja, ela chegou aqui na escola, então a professora pega as plaquinhas, que a gente tem as plaquinhas, né, do que vai acontecer no dia, e a criança, os alunos montam a rotina, que é o que a gente chama de horário da rotina. O que é isso? É dizer assim, olha, hoje nós temos aula de educação física, nós temos o lanche, mas nós temos essa atividade, então a criança, e é muito engraçado, porque quando a gente começa a fazer, os primeiros dias que a gente começa a fazer isso, qual é a primeira coisa que a criança pede para colocar na rotina? A primeira coisa? Parque ou lanche? Ou lanche ou parque. São as duas coisas, né? E é muito interessante porque às vezes alguns professores, eles até deixam a criança vivenciar, vamos colocar o lanche agora, põe o lanche, mas aí a criança morre de fome, mas é importante a criança vivenciar. E por quê? Por que a gente não pode colocar o lanche a primeira coisa que a gente chegou? Aí eles vão dizer, porque depois a gente fica com fome. Então é importante que a criança vivencie. E ela combine junto. Exatamente. Ou seja, por que o lanche é no horário do lanche? Ninguém sabe, nem a criança sabe por causa disso. Então quando você faz com que as coisas tenham significado, o porquê que é assim, isso é importante. Então a criança chega aqui na escola e a gente vai montando essa rotina e vai colocando, e eles colocam, eles sabem exatamente, ou seja, acabamos de fazer essa atividade aqui, agora vai ser a professora de música, enfim. E com o passar do tempo eles aprendem também os dias da semana, né? Sim. Segunda-feira é o dia de música. Eles já sabem que aquilo ali, já associam que aquilo ali. Agora, por que é que em casa não podemos fazer isso? Ou seja, então a criança estuda de manhã, então agora de manhã nós vamos fazer isso, nós vamos parar
tal hora, ela vai continuar fazendo aqui, ela vai, mas temos o almoço, que horas que normalmente é o almoço? Então o horário pode ser flexível, mas ou seja, não dá para uma criança dessa idade almoçar 4, 5 horas da tarde. Então ela precisa ter essa noção. Depois do almoço, o que é que nós vamos fazer? Independente de quem é a pessoa responsável pelo cuidado em casa, quem é que nós podemos dizer? A criança pode dormir, mas ela pode brincar. Ou seja, é importante que ela escolha coisas legais que ela considera legal para fazer e junto com essas legais o que é obrigação, o que não tem jeito para fazer. Ou seja, escovar dente, gostando ou não gostando, Guardar brinquedos. vai ter exatamente, organizar o quarto, o brinquedo, enfim, né? Sim, São essas coisas. Os autores têm falado sobre esse processo de organização e, em especial para você, família, né, em casa, que tipo de memórias nós, pais, né, professores, temos despertado em nossas crianças. Estamos enfrentando uma pandemia, mas que tipo de memórias, de ações, de vínculos você tem oferecido para o teu filho em casa, para que ele possa se lembrar de como que foi esse processo da escrita, da leitura, com o apoio de modo ainda especial da família, né? Então, é importante sempre ter isso em mente, de otimizar, quer seja o espaço da escola, quer seja o espaço da casa, agora nesse home office no qual estamos, mas sempre sermos intencionais e assertivos. E certamente o processo de educação vai ter a sua guinada, a sua alavancada. Resumindo então essa primeira parte, 2 dicas práticas para os pais. Primeiro, organização de rotina. Todo pai deve organizar junto com seu filho a rotina. Pode ser escrito e desenhado ou uma imagem impressa na internet, que fica mais fácil para vocês. E que fique num local visível, adequado para cada criança, para que eles possam ficar ali, ser o momento de estudo deles e a organização da rotina estar ali exposta para eles verem diariamente. E também a segunda dica, no final do dia, estabeleçam momentos de conversa entre vocês, todos os integrantes da família, para que vocês possam conversar um pouco mais com seu filho, fazê-lo refletir sobre aquelas ações do dia. Bruna, só um detalhezinho. Por exemplo, às vezes a gente, né, que somos mães, às vezes a gente passa por problemas que não precisaria passar. Se eu já tenho um roteiro combinado com meu filho, que antes de dormir ele precisa guardar os brinquedos, eu não preciso brigar toda noite porque vai, ou seja, aquilo já fez parte da construção do processo. A criança ajudou a construir aquilo. Em que momento ele vai guardar os brinquedos? Então, a gente começa a ter menos conflito, a menos discussão, menos problema. E gerar autonomia, né? E gerar autonomia, que é um dos objetivos da educação infantil. E pro lado da mãe, melhor. Você vai ouvir menos mãe. Só você já sabe, já tá ali. Então, legal, já vimos 2 dicas práticas nesse primeiro momento e agora vamos para uma segunda parte. Em específico, para a parte de alfabetização presencial. Professora Dani e professora Paola, como que se dá esse processo na escola? Vamos deixar bem claro, separado agora por partes. Na escola, como é o processo de alfabetização? Muitos pais foram alfabetizados pela cartilha, então, ou conhecem Bababi Babu, mas nós estamos trabalhando de uma maneira diferente. Então, vamos entender agora como que é o processo dentro da escola. Foi engraçado quando ela falou cartilha, todo mundo já riu, né? Porque Caminho suave. Ela tinha o Bababi Babu, né? Era uma alfabetização para adultos, né? Quando a gente pensa realmente nos antigos métodos, nós lembramos desses métodos como assim um sofrimento, né? Porque nós decorávamos um código, né? A letra era um código, a letra não é um código, né? Porque sem código a gente faz entre crianças, faz um código, essa florzinha, mas ela significa, né? Então assim a gente aprendeu de uma forma, mas graças a Deus tem evoluído nesse sistema, né? Então, e nós acreditamos que a educação ela começa a acontecer quando o primeiro eu, professor, a gente falando agora como se acontece no presencial, quando eu entendo como a criança aprende. Então, a partir do momento que eu sei como a criança aprende, é onde eu vou buscar conhecimentos e subsídios para ensiná-la. Então, através disso, a gente ensina de uma melhor forma, né? Então, nós acreditamos que a criança tem um processo evolutivo de aprendizagem, mas ela precisa de alguns desenvolvimentos, que é a psicogênese da língua escrita, ela precisa do conhecimento da letra e da consciência fonológica. Então, são 3 coisas essenciais do desenvolvimento da criança para que ela adquira, sim, a leitura, a escrita, todo esse processo de conhecimento da própria língua. Sim. Inclusive, quando ela fala essa questão da psicogênese e como que a gente aprendia até antigamente, né? A gente
não precisa dizer que estava tão longe assim, porque a gente vê que esse processo ele é recente. Se nós formos olhar o tempo que se passou com o estilo de cartilha de alfabetização e hoje, como nós estamos trabalhando, é pouco tempo, né, a gente considerando isso. Porém, quando ela fala dessa construção, se nós pararmos para lembrar, nós fomos alfabetizados pela cartilha, que a gente já lia antes. Se todo mundo começar a parar para pensar aí, vai lembrar disso. Por quê? Porque a gente passa a primeira leitura nossa logográfica. O que seria essa leitura logográfica? São todas essas imagens que a criança olha e fala, e sabe as marcas, e sabe o que tem dentro do produto, ela sabe explicar o que é, não vai se enganar se ela tem esse contato direto. É como a leitura, quanto mais entra em contato com uma logomarca, quanto mais entra em contato com a leitura, melhor vai ser a fluência do que eu estou lendo, do que eu estou entendendo, então é a mesma coisa. Ou seja, qualquer criança de 2 anos, se vê um símbolo do McDonald's ou de alguma coisa, ou de um brinquedo de alguma coisa que gosta, já vai dizer, já vai associar. E isso é um processo de leitura. E tanto é assim que eu vou contar uma experiência da minha irmã, que hoje já é grande, a mais nova, né, nossa, Flávia. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela recebeu uma régua no semáforo lá. Estava escrito assim, Jesus Cristo é isso aí. A régua era vermelha com as letras da Coca-Cola. E ela pegou ele, Coca-Cola, né? Por quê? Porque a imagem de letra dela, daquele formato de desenho, era somente da Coca-Cola. E que usaram para isso. E se nós olharmos hoje ainda, o marketing usa muito isso. E ele remete, às vezes, a alguma letra, alguma coisa que vai para a nossa memória e que puxa algo que é bom. A leitura escrita também deve ser assim. Ela deve ser gostosa. A criança deve entender essa que a gente fala muito, a questão da função social. Para que serve? Porque se para mim não serve para nada, eu não vou usar. Igual a gente brinca assim quando aprende, para que eu vou usar trigonometria? Não vou usar. E eu se eu perguntar aqui, quantos lembram da trigonometria? Vai usar no quê? Como não fica uma coisa assim de função de uso, eu esqueço. Só que a leitura escrita não é assim. A gente vai precisar dela para a vida toda. Só que eu preciso sentir essa necessidade. Se eu não sentir essa necessidade, eu não vou querer aprender. Sim. E esse processo tem que despertar uma leveza e uma motivação. Porque a depender da forma como é apresentado, como é imposto, você vai rotular a criança, ela vai perder o interesse e o foco e não vai conseguir alcançar um desempenho até para ser um leitor, para poder agir com mais fluência diante da sociedade, destacando essa função social que a leitura possibilita nas comunicações. E aí eu vou voltar um pouquinho àquilo que a gente falou assim, que é a nossa era do fast, né, do rápido. A gente não permite com que essa criança sinta essa necessidade. Por quê? Porque a gente dá tudo pronto, ou seja, qual é o que mais desperta na criança a vontade de aprender? São as perguntas, Sim. né? Por que é isso? Por que isso acontece? O que é aquilo? Ou seja, e quando a criança entra naquela fase, normalmente por volta dos 3, 4 anos, algumas um pouquinho 5 anos, que ela começa, mas por quê? Por quê? Nós adultos temos a tendência de fazermos o quê? Para de perguntar, menino. Não, a gente já dá a resposta pronta. Então a gente já dá a resposta pronta. Ou seja, isso faz com que mate a curiosidade. E nada é mais gerador de motivação para aprender do que a curiosidade. Então, com o processo de alfabetização, né, de escrita, também é assim. Ou seja, eu não posso matar nessa criança a vontade, a motivação de aprender. Então, quando eu venho com situações de cobrança, de erro, mas você não sabe fazer, mas a letra B, né, cadê a letra? E às vezes a gente adulto compara com a forma como a gente foi alfabetizada, sem conhecer isso, a gente começa a matar na criança essa vontade de... Porque nós adultos aprendemos apenas da forma que nós tínhamos uma letra, e essa letra tinha um som, e esse som tinha uma letra, né? Que a gente fala o fonema, o grafema, né? Mas a criança não, hoje em dia ela está imersa, isso mesmo, nesse mundo letrado, onde em casa tem o jornal, tá passando na televisão, ele vê a sacolinha do mercado, como a professora Dani falou, né? Tem até um videozinho no Instagram muito famoso que o pai soletra a palavra seda, né? S-E-C-D-A-D-A, que tá escrito shampoo, né? Então, assim, ele tem uma referência diferente do que aquela que nós tínhamos, né?
ele tem que passar por um processo, sim, lá desde o comecinho, de entender que um desenho significa alguma coisa. Ele precisa saber primeiro o conceito de uma letra para saber quais as convenções que tem todo esse alfabeto, né? Que tem uma limitação, que o alfabeto, cada letrinha ele tem um sonzinho, ele serve especificamente para aquilo. Ele tem que saber que só temos tantos números de letras, nós não podemos inventar a letra que a gente quer para escrever uma palavrinha. Né? Então, ele tem que E a criança vai construindo isso, né? Por quê? Porque quando ela começa a rascunhar de escrever, brincar de escrever, a gente vai conversar um pouquinho sobre brincar, né, Bruna? Mas o brincar de escrever, ela faz o quê? E a hipótese dela. Exatamente, isso que é importante, ou seja, vamos brincar de escrever? Para que a gente escreve? Vamos brincar, vamos pegar as brincadeiras comuns que a criança costuma brincar. Quer seja de carrazinho, quer seja de carrinho, quer seja de bola. Ou seja, nessas brincadeiras, onde a escrita tem uma função social, né? Eu vou marcar o gol, né? Tá todo mundo jogando bola, então eu vou marcar o gol. Então, existe uma função social para essa escrita. Então, vamos brincar de escrever. E aí, quando a criança vai brincar de escrever, a primeira coisa que ela faz, que a gente chama de garatuja, que é um desenho. Faz desenho, coloca letras, põe números. Aí, depois, quando ela começa a identificar o próprio nome, o que ela começa a fazer? Aí põe as letras. As letras e repetindo um monte de vezes a letra do nome. Eu lembro que meu filho, quando ele começou a aprender, né, e ele descobriu que a primeira letra do nome dele é Tiago, era o T. Tudo ele escrevia, tudo era T, né? O T entrava, então ele escreveu um bilhetinho de amor pro pai, ele botava um monte de Tzinho, porque ele já tinha identificado com aquilo lá. Então existe um processo, é o que a Paula diz, existe um processo. O símbolo faz parte de uma palavrinha. Então, vou colocar em todas as minhas palavrinhas. Né? E quando que ela sente então essa necessidade? Quando a gente deixa ela brincar bastante e ela começa a se perceber assim: mãe, eu fiz um recado para você. E você pede assim: o que você quis dizer com o que você escreveu aqui? Para que ela possa entender, mas ela fala: mas eu queria que você lesse o que eu escrevi. Para ela poder entender então que para o outro entender, por isso existe uma regra, um sistema de escrita convencional para que todos possam compreender. Aí posso abrir um parênteses? Aí nessa mundo corrido que a gente tem, entrega um bilhete, você faz o quê com o bilhete, muitas vezes? Menino, não tem, você nem está escrito nada. Ou seja, vai aprender a escrever primeiro? Vai aprender, então você perde a oportunidade de fazer com que essa criança entenda que existe uma função escrita, uma função social para aquela escrita e desperte a vontade de aprender. Ou ainda quando a criança vai, mamãe, como que eu escrevo mamãe aqui no papel? E a gente vai lá, M-A. Resolvido, né? Não, a gente tem vamos lá. Como você acha que escreve mamãe? Ou seja, é muito importante nessa fase com que a criança crie a hipótese de escrita, que é o que a gente chama de hipótese de escrita. Como é que ela acha que escreve? Por quê? Porque quando ela acha, ela começa a fazer ligações cognitivas baseadas naquilo que ela conhece. Mamãe, mas eu conheço a minha coleguinha que chama Maria, que o som é o mesmo. Mas o da Maria. Então ela começa a criar hipóteses de escrita. Então é muito importante que a gente respeite essa fase e devolva a pergunta. Como você acha que você escreve isso? Vamos entrar então na parte, vamos explicar um pouco a parte neurológica para isso que você está falando. Nesse processo de leitura e escrita, principalmente da leitura, nós temos bem na parte frontal do nosso cérebro, chamado de memória de curto prazo, onde fica a rota fonológica. A rota fonológica é todo esse que a gente lê assim, coruja, que eu leio por pedacinhos, como a gente fala. Então, toda palavra nova, a gente precisa da rota fonológica. A gente nunca vai abandonar a rota fonológica. Porque a rota fonológica é para aquilo que eu estou conhecendo. Aí eu leio, ela fica mais intrínseca em mim, então eu jogo ela para a memória de longo prazo, onde ela vai para a rota lexical. A rota fonológica joga para a rota lexical, que é onde eu já não leio mais. Olha que interessante. Quando eu passo para a rota lexical, eu não leio mais por sílabas.
eu leio a palavra inteira. Então é onde eu bato e falo coruja. Né? Então eu já passei por essa rota, mas quem não tem essa memória de curto prazo, não faz esse trabalho de desenvolvimento da rota fonológica, quando aparece uma palavra diferente, o sofrimento para a leitura é muito grande. E se nós fizermos isso como adultos, eu fiz isso já em algumas palestras, inventei uma palavra e pedi para todo mundo, e você pode tentar fazer em casa. Pegue agora uma folha e escreva, bem rápido, amocambamento. Aí eu escutava assim, os adultos fazendo amocambamento. Dá para repetir, por favor? Amocambamento. Amocambamento. Você escutava assim, todo mundo fazendo. Falei, tá, agora escrevam aí, cavalo. Todo mundo, cavalo. No automático. Exatamente. Então ali a gente vê a diferença da importância da rota fonológica. É como dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, você para pensar. Ou seja, eu tenho que engatar a embreagem, agora eu vou mudar a marcha. Está automatizado. Eu vou engatar aqui, vou fazer aqui. Aí tem hora que você se engana aqui, dá uma corrida no carro, aí você liga de novo, né? Mas até quem dirige há muito tempo, você não para mais para pensar, preciso passar para a segunda, preciso passar para a terceira, preciso mudar, preciso pisar na embreagem, preciso acelerar, preciso ser... Não, é automático. Isso a gente pode considerar a rota fonológica no começo e a lexical que vem depois. E o que acontece quando a gente vê uma coisa nova? Eu vou usar outra experiência, quando eu fui para o Japão e a mão era inglesa. Quer dizer, eu já dirigia, já estava toda automatizada. Daquele processo, então veja como é complicado quando a gente... eu gosto de usar esse exemplo do que eu vivenciei, porque é o que a gente às vezes faz com uma criança que está com um vício. Sim. Por isso a importância é primordial essa fase de pré e alfabetização. Porque às vezes o que a gente coloca de estopim na criança achando que está ajudando, a gente está deixando ela com um vício que vai ser mais complicado de retirar depois. E aí quando você chega lá para atravessar a rua, eu achei que não ia ter problema nenhum. Eu não sabia para que lado olhar para atravessar a rua, porque o meu automático, a minha rota, vamos falar, lexical de dirigir, de ser pedestre, era outra. Eu tive que voltar o quê? Que seria para a minha rota fonológica, parar mesmo, olhar bem para analisar, e fazer o desenho na minha cabeça para fazer. Isso acontece com a criança nesse processo. Né? Então, às vezes nós temos que nos colocar um pouco no lugar da criança, pensando numa dificuldade que eu tenho, e como que eu tento resolver isso? E como que eu gostaria que resolvessem isso comigo, né? E ela tem que resolver tudo nessa estrutura. Fonológica, fonética, e passar para né? Colocar a grafia, esse símbolo. Então ela tem que refletir sobre o todo. E não antigamente que a gente ficava decorando. Não, ela tem que ter toda essa consciência, porque na hora de escrever... ela tem um mundo. E aí entra um detalhe importante, porque a primeira coisa que a criança desenvolve é a oralidade. Então é muito importante que a família trabalhe com essa criança na pronúncia correta das palavras. E às vezes a gente percebe assim, famílias que querem... Acha bonitinha a criança, né? Bonitinha, infantilizar a criança, então incentiva essa fala errada da criança. E aí isso interfere diretamente no processo de alfabetização. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente desenvolve é a oralidade. Depois que você desenvolveu a oralidade, é que você vai para a parte da escrita. Então é muito importante que as palavras sejam faladas corretamente. É muito importante que seja incentivado as terminações das palavras corretamente, né? Os S's, o plural das palavras, a concordância dessas palavras. Por quê? Porque depois a criança vai transcrever isso para o processo de escrita. Porque chega um momento que ela vai entender que aquilo que eu ouço é aquilo que eu vou escrever. Exatamente. Né? Então, por isso que assim, esse estímulo não só da escola, mas esse estímulo em toda parte do ambiente, né? de casa ou você na rua, em qualquer momento, é um momento de alfabetização. Né? Esse estímulo que a gente, essa troca, essas perguntas, não respostas prontas, mas por que você acha isso? Mas o bar se escreve com L. Olha o sonzinho. Então, assim, todo momento é um momento de troca, é um momento de fazer com que a criança também se perceba, né? Por isso essa coparticipação entre a escola e a família, né? Em especial nesse tempo de remoto, de isolamento social que nós estamos.
para que se dê essa continuidade desse processo e a criança se desenvolva. Por isso que sempre quando começa o ano, as nossas escolas normalmente fazem aquela reunião com os pais explicando esse processo, ou seja, a letra é B, mas o som da letra é B, B, né? A letra é C, mas o som da letra é K, né? Então é muito importante que a família entenda isso, porque é essa associação de sons que a criança vai. A gente tem falado aqui bastante de teoria, né? Então o pai pensa, minha nossa, é muita coisa para eu saber, como que eu faço? Então na alfabetização presencialmente, o professor é especialista nisso, então ele já sabe, o professor pedagogo, ele já sabe como proceder e faz isso naturalmente nas aulas, no planejamento que ele propõe. Então para o professor, tudo isso que nós falamos já vai fluir naturalmente. Agora, para falar para você em específico, pai, mãe que está em casa e está preocupado com a alfabetização do seu filho. Então, em especial, como você pode ajudar, é o que a gente vai discutir agora um pouquinho sobre isso, né? Como se dá a alfabetização, está acontecendo, na verdade, a alfabetização de maneira remota. O professor ainda é um personagem importante, porque ele vai planejar e vai organizar, mas ela vai acontecer aí na sua casa. Então, é isso que a gente precisa conhecer um pouquinho melhor. Como eu acabei de falar, a alfabetização, o letramento, ele acontece em qualquer ambiente. Só que como ela tem uma progressão, como a gente falou, tem a psicogênese da língua escrita, que a criança começa a entender que tem uma grafia, que ela tem que representar na escrita, que ela desenha, há uma progressão. Então, para essa progressão, nós temos que ter uma sistematização. E essa sistematização é o olhar do professor, entender que tem uma estrutura psicológica, uma estrutura fonológica, psicolinguística, linguística. Então, assim, temos que sistematizar. Eu sei que muitos pais, a gente ouve muito, né? Mas quem está alfabetizando sou eu em casa. Agora a professora só envia um monte de coisas, mas quem está fazendo tudo sou eu. Estou fazendo homeschooling. Ótimo! Não é bem homeschooling, mas assim... São conceitos diferentes. Conceitos diferentes. Mas assim, nossa, o trabalho que os pais estão fazendo é fenomenal. É uma coisa assim que a gente tem visto na rotina do dia a dia, na coordenação, que assim, o trabalho dos pais está sendo maravilhoso. Mas a professora tem esse cuidado na hora de sistematizar, porque mesmo com a consciência fonológica, todo esse processo, todo esse desenvolvimento, ele precisa ser organizado, ele precisa ser intencional e planejado. Então, tudo que a professora envia para casa tem uma intenção. Sim. Por mais que quem vai fazer realmente o exercício é o pai em casa, quem vai orientar realmente na hora da tarefa, mas a professora por trás, ela fez um planejamento intencional, para que realmente essas fases elas sejam aceleradas. E depois, quando for apresentado realmente as hipóteses de escrita, essa progressão, a gente vai perceber que sim, a gente tem como acelerar o processo, a gente tem como ajudar a criança também a passar de uma fase para outra, mas tem o quê? Intenção. Agora, um detalhe, né, Paula? É assim, por isso que estas habilidades, elas são desenvolvidas vivenciando, né? Diferente daquilo que nós estávamos acostumados, ou seja, a professora chegava lá e dava uma aula, uma explicação, né? Dava uma aula, como a gente costuma dizer, expositiva ali, e a gente aprendia. Não, a gente entende que essa geração de crianças, ela aprende vivenciando, principalmente nessa faixa etária, ela aprende vivenciando. Por isso a importância da criança vivenciar essas atividades, porque aí vem a intencionalidade, a organização, a intencionalidade, e aí vem a participação da criança, ou seja, a criança precisa vivenciar essas atividades. Ah, mas é em jogo, é em brincadeira, é não sei o que, é em musiquinha, ok? É exatamente essa forma que a criança vai vivenciar, mas a criança precisa vivenciar, ela precisa participar disso, porque é essa participação que vai com que ela crie o conceito. E onde então entra essa pergunta que a Bruna fez? Então assim, tá, mas agora em casa, como que o pai ou a mãe ou quem está responsável por essa criança consegue então auxiliar neste momento? É realmente essa palavra, auxiliar e ajudar não é fazer por, tá? E nós temos muito na nossa cabeça, já comentamos isso no início, pela forma como nós somos educados, não pode errar.
Ah, então o que acontece? A minha pressão do lado da criança na hora da atividade. O que eu tenho que entender é que a criança lê tudo, principalmente expressões. Então, se você pediu para a criança escrever bala, né? Vamos pensar na criança de 4 anos, 5 anos, e tá lá a figurinha da bala para ela fazer uma escrita espontânea. Daí o pai está lá do lado, a mãe, o responsável, daí a criança vocês podem observar que acontece isso em casa. Coloca uma letra e olha para você. Daí você faz assim. Daí ela chapada, daí o que acontece? Ela começa a, um termo usado antigo, chutar. Ela começa, é esse, e ela não consegue pensar por si de fazer bah. Ou em vez de você, na hora que ela vai fazer aquela cara, você fala assim, olha, o que você escreveu aí? Ó, olha pra minha boca, ó. Bah. Que letrinha será que faz esse som, ó? Bah. É diferente de você, a tua expressão dizer tudo. Então, a criança, acontece muitas o travamento. E acontece o travamento com o adulto e com a criança, porque daí você começa a ficar angustiado, porque a criatura não consegue colocar o que você tem como expectativa. E vamos lembrar o que a Paula falou. A professora não está com expectativa em você adulto. Tudo que foi feito, planejado e a intencionalidade é para a criança. E se eu tiver essa interferência, o que acontece? Eu acabo atrapalhando o trabalho do processo do professor para ver o que ele precisa ajudar aquela criança. Porque uma coisa que chega perfeita em casa, o que a gente fala da tarefa de casa, e o que nós estamos vivendo agora nesse momento remoto, é todo dia a tarefa de casa, é o quê? Aquela tarefa que o pai acha que tem que chegar perfeito. Chegou perfeito, o que o professor vai dizer? Ótimo, ele entendeu, vou passar para o próximo. E a intenção da atividade de casa é justamente o professor perceber, opa, o que não ficou claro para essa criança. A atividade de casa não é um fim em si mesma. Não pode ser um fim em si mesmo. E esse olhar do adulto é muito importante. Ó, vou dar um exemplo. A gente, em todas as escolas adventistas, né, a gente tem o hábito de fazer avaliações diagnósticas. Né? O nome já diz. Ou seja, eu estou diagnosticando onde essa criança está neste processo. Ok? E a gente fez no presencial, quando eles estavam aqui, fizemos agora, mas, ou seja, todas as escolas com quem eu conversei, o desespero de alguns pais em função dessa avaliação diagnóstica é absurdo, porque ele imagina que a criança precisa, na verdade, o que é que o professor está tentando ver? Em que fase do processo ela está. Claro, você vai dar uma palavra difícil para uma criança de 4 anos, é claro que não é esperado, nós professores esperamos que essa criança não identifique, mas naquela palavra tem alguma intencionalidade de alguma letra ou de algum som que a criança, para a gente verificar se a criança já percebeu ou isso ou não. Então a gente precisa quebrar um pouquinho esse paradigma de avaliação ou coisa, é certo e errado. A gente precisa entender que no processo de alfabetização a criança precisa levantar hipóteses. O bar, ele vai criar uma hipótese. Será que não vai criar uma hipótese? Pode criar uma hipótese errada, mas é importante que essa criança crie hipótese, porque é só com o levantamento da hipótese que ela vai conseguir fazer. E é nessa tentativa entre erros e acertos que ocorre, a criança vai assimilar de fato, vai atribuir esse valor e ela vai se desenvolver. Ela vai construir, né? Porque como ela constrói, tudo que nós fazemos, a gente pode voltar para dirigir, eu posso ficar do lado da pessoa que está dirigindo super bem. Ela pode me explicar tudo e eu sei como que funciona. Mas se eu não pegar no volante, se eu não sentir qual que é a força que eu tenho que usar o pé no acelerador, da embreagem, da mudança do câmbio e tudo mais, se eu não fizer isso, eu não vou saber dirigir. Ser o protagonista do processo. Exatamente, eu preciso... A minha área é psicomotora, né? Então a minha formação é essa, ou seja, você pode aprender todo o processo de qualquer um dos nados. A posição da mão, que ângulo que a mão entra na água, qual é o movimento da mão, enfim, você aprende. Ou seja, mas se você não entrar na água, você não pode dizer que você sabe nadar. Exatamente. Então, a alfabetização remota que já tem acontecido, o primeiro passo para a família: pai, mãe, responsável. Confie no trabalho que o professor tem feito, na intencionalidade que ele tem feito e apoie seu filho nas construções de hipótese. Então, o primeiro passo: pai,
confie no trabalho do seu filho. Segundo, apoie seu filho através da construção das hipóteses no momento que ele precisar da sua ajuda, da sua intermediação ali. Então, de maneira geral, Sim. o processo está acontecendo. Talvez não da maneira como você conhecia, não da maneira como você imaginava, mas nós estamos fazendo e estamos de olho nesse processo. E claro, principalmente. nós temos que dizer, não tão rápido quanto aconteceria Exatamente. se a criança estivesse aqui presencial, isso é óbvio. Sim. Né? Nós seríamos irresponsáveis de dizer que não, porque com a criança aqui você está aqui, você está fazendo, você está gerenciando todas as atividades da E a criança. gente precisa... Mas, por outro lado, isso está acontecendo, Sim. né? Porque essas atividades... A gente precisa perceber também, porque hoje nós estamos numa educação remota que nós temos o e-class, temos o grupo de WhatsApp e nós temos muitas comparações. Então eu vou comparar o meu filho com o filho da minha amiga. Mas a criança não aprende igual. São ritmos diferentes. São ritmos né? diferentes. Ela tem toda uma cultura diferente, ela tem todo um estímulo diferente dos pais. Então, assim, neurologicamente, como a professora também falou. Sim. Então, assim, é toda uma convenção que os pais precisam perceber que quando a criança tem fases, ela também tem que ter a individualidade dela preservada, né? Mas o meu filho já aprendeu isso, o seu não, mas o outro... Então a gente precisa da individualidade da criança também, porque quando a gente começa a entrar no mundo da leitura escrita, nós... quando a gente fala infantilizar, adultilizar, não sei se a gente Sim. usaria isso, mas a gente parte do princípio daquilo que eu como adulto sei. B com A da Bá, Dani. Como que você não consegue? Mas na cabecinha da criança, ela não faz referência do B com o som com a grafia que tem que ser, aquelas duas bolinhas. Sim. Né? Então, para ela, até a letra, quando a gente tem hoje em dia, nós temos fontes no computador, o P dessa forma, o P pequenininho, o P. Para ela, de repente, não é P todas as letras. Pode ser qualquer uma. Mas então a gente tem que tomar cuidado com a individualidade da criança também nesse momento, igual a gente falou da sondagem, né? O que eu vou fazer? Meu filho não aprendeu nada até agora. Não, gente, ele está aprendendo e ele vai passar por todas as fases. Só não tem esse acompanhamento escolar quando a gente faz presencial, porque não tem esse olhar da professora olhando ali toda hora. Mas sim, tem o seu olhar em casa, a gente fez essa sondagem para isso também, né? Para perceber como as crianças estão recebendo tudo isso também remotamente. E reorganizar o planejamento. Exatamente, isso que eu ia dizer. E a reorganização desse planejamento que é necessário fazer em cima disso. E outra coisa, a gente que está na escola, é tão comum a gente ver a criança, muitas vezes depende do amadurecimento neural dela. Isso. Né? Eu sempre falo assim do meu filho. Hoje ele é adulto, mas quando ele é criança, ele faz aniversário da metade para frente do ano e era impressionante como ele ficava e aí às vezes assim, o começo meio de quando chegava, eu falava assim, gente, mas uma semana atrás ele não estava fazendo e foi muito interessante o processo de alfabetização, ele já participou desse processo aqui, a hora que ele associou o som de um som com o outro, pronto, fluiu para todas as palavras, né? Ou seja, a gente, diferentemente dos métodos antigos, que você tinha que passar por todas as letras do alfabeto, agora não. Eles identificaram o som, rapidamente eles associam com... É como eu sempre coloco no exemplo, né, da panela de pipoca. Você vai fazer uma pipoca, pega a mesma panela, a mesma colher, o mesmo óleo, fogo na mesma temperatura e você começa a mexer a pipoquinha. Elas vão estourar todas ao mesmo tempo? Não. Cada pipoquinha vai estourar no tempo determinado, que pegou mais o calorzinho lá embaixo, mexeu, sabe? Então, assim, a gente tem que lidar com a criança dessa forma. E nós adultos, às vezes os pais, eles têm a dificuldade de entender que quanto mais rápido meu filho saber ler, quanto mais rápido meu filho, mais gênio vai ser, ou mais bem sucedido vai ser. E isso não tem nenhuma relação direta com a situação. Né? Pelo contrário, se forçar demais, irá desencadear traumas e uma apatia por esse processo. Né? E os entraves se tornarão O que a evidentes. gente pode usar aqui também como exemplo, essa questão de que não é o gênio o primeiro que acontece, não é a pipoca mais gostosa a primeira que estoura, é a questão do vestibular.
Quem diz que o que passa em primeiro lugar vai ser o melhor profissional? Não. É esse o problema que nós temos na nossa cabeça. A gente acha que sempre o primeiro é o melhor. E às vezes o quê? Existem comidas que para serem boas, elas passam 12 horas no fogo. Né? E elas saem deliciosamente. De um ovo frito que você vai fazer ali rapidinho, um miojo de 3 minutos. Né? Então, assim, tudo tem o seu tempo e que é essencial para que ele dê gosto. Vamos dizer assim. Mesmo. Então, para a criança, é nesse formato. Quando a gente fala, então, da nossa formação cerebral, pesquisas mostram que não é padrão, mas é aquele mínimo múltiplo comum que se faz. Que até 8 anos é onde acontece essa questão dos neuroplastos se tornarem em neurônios nesse processo. Por isso que a gente, hoje o governo fala sobre isso, pesquisadores falam que a alfabetização, exatamente, falam que a alfabetização é até os 8 anos de idade. Não quer dizer que a gente não vai cobrar da criança habilidades e competências que ela tem, isso para fazer, mas é até. E esse até ela vai depender de estímulos saudáveis para que ela possa desenvolver. E é fácil de comparar por causa das crianças. Eu tenho uma sobrinha que nasceu em janeiro e a minha nasceu em abril. E eu pergunto para todo mundo que eu converso a respeito desse assunto, será que quando a minha nasceu em abril, eu poderia oferecer o mesmo alimento que minha cunhada já estava oferecendo para de janeiro? Mas elas são do mesmo ano. Como que eu não posso? Elas são do mesmo ano. E não é assim que nós comparamos com os filhos, o do vizinho está lendo, o meu primo está lendo. Eu li então, antes. eu li antes, ou o que tem 2 filhos, até mesmo os filhos. E a comparação, ela ignora muitas vezes a estimulação. Qual é a estimulação que essa criança está tendo? O que, né? E a gente vive isso na educação remota. Tem pais que estão trabalhando fora, tem pais que estão trabalhando em casa e tem mães que não estão trabalhando. Então tem isso também, né? O tempo que a gente tem para essa criança disponível dentro de casa. E é nesse contexto que surge algo que foi comentado aqui, que é a reorganização desse processo, que é característico do papel do professor. Por quê? Porque a família ela consegue mensurar o processo a partir da criança que possui em casa, no ritmo daquela criança. Mas o professor, a equipe pedagógica que está por trás desse processo, gerenciando e planejando, tem essa visão do todo e consegue equiparar como que aquela classe, a despeito de cada um estar na sua casa, mas como que a turminha está caminhando. E quais as atividades eu irei propor para alavancar aquele que está com dificuldade, para ampliar aquele que já está lá na frente, até que todos alcancem o mesmo objetivo. Aí eu volto na panela lá da pipoca, como a professora comentou. Todos recebendo o mesmo material, mas com tempo, com estímulos e com maneiras diferentes de responder. Mas no final, todos são pipoca e todos serão. Exatamente. Então o pai, ele tem que confiar no processo da professora, mas ele pode ficar só por isso ou o ideal seria que ele pudesse estimular por outras maneiras? Então, professor Simone, você pode nos orientar aqui e explicar para os pais como que os pais podem estimular esse processo de alfabetização, se for do interesse, ou como tornar a casa um ambiente alfabetizador também? Olha só, aqui na escola a gente trabalha muito com a questão dos jogos. E a gente conhece muitas famílias que o hábito familiar, né, da criança desde pequena é sempre, a família tem momentos de jogar. Prazer, né? Prazer de estar junto. Então, o jogo, ele é uma forma muito, mas muito produtiva de você estimular a criança, né? O jogo ele tem várias classificações, mas a gente, vou dividir aqui basicamente em 2. O jogo livre, ou que a gente chama de jogo espontâneo, que é aquela brincadeira espontânea que a criança brinca sem muita regra, sem muita, enfim. E o jogo de regra, o jogo, né, mais dirigido, né? Dentro dessas 2 classificações, a gente poderia reclassificar mais uma infinidade, jogo de imitação, jogo simbólico, né? Um monte de situações aí que a criança... Mas o jogo, ele é uma forma que a gente consegue estimular todos os aspectos da criança. A gente consegue estimular afetivamente essa criança, a gente consegue estimular cognitivamente essa criança, a gente consegue estimular fisicamente, né, a parte motora dessa criança. Então, o jogo, ele é uma forma, sem dizer que... você já viu como é que a criança lida com o jogo, com a brincadeira? Experimenta, né? Tá na hora de comer, a criança diz assim, ai, não quero comer, ai, não dá isso aqui, né? Experimenta fazer uma brincadeira através daquilo para ver se não come.
Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, né? Toda criança passa por esse processo, na hora de guardar brinquedo, é o drama, é o parto, né? A gente criava brincadeiras e jogos para guardar o brinquedo. Uma vez é quem guarda melhor, agora vamos ver quem que consegue guardar separado, quem que consegue, ou seja, se você consegue fazer essa forma de forma lúdica, então primeiro, você tem a atenção da criança, você consegue estimular essa criança, por quê? Porque a criança faz aquilo que dá prazer. Então o jogo é uma atividade em si prazerosa. Então dá prazer, ela vai fazer e vai se motivar a fazer. Ou seja, imagina uma mãe criando uma brincadeira para guardar os brinquedos, né? E com chinelo na mão, outra mãe com chinelo na mão, guarda, tá passando o tempo, rápido, vamos. Qual é a forma que vocês acham que vai ter mais sucesso? Da brincadeira. Então, o jogo, ele é uma forma que a gente consegue estimular todos os aspectos dessa criança. E a escola usa muito a ferramenta do jogo para estimular todas as coisas, né? Desde o lógico matemático até a parte de fonema, de consciência fonológica, a gente trabalha. É engraçado porque no jogo você possibilita a rotina, que nós comentamos lá atrás, as regras, o respeito, o esperar a sua vez para falar, para poder realizar aquela atividade. E sem contar também que nos jogos se evidenciam até mesmo a personalidade da criança. Sim. Algo que talvez ela não iria agir de um outro modo, ali ela se revela. E é muito importante trabalhar com esse modo lúdico e prazeroso, porque ela vai agregar um valor ainda mais especial para aquela atividade e certamente a assimilação será muito mais proveitosa. E assim, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, assim, é a questão do desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor dessa criança, ele está absurdamente relacionado com o desenvolvimento cognitivo e com o processo de alfabetização. Eu sempre digo uma coisa, ou seja, criança que não vira cambalhota tem dificuldade de fazer a letra cursiva. Não pula corda. Que não pula corda, que não se veste sozinho, por quê? Por quê? Porque a gente tem dentro da gente os desenvolvimentos motores e psicomotores. Então, eu preciso ter uma experiência global com esse meu corpo de coordenação para depois ter uma experiência que a gente chama, né, de motora fina, aquela coisa mais fina, mais refinada, mais... Então, o que a gente percebe? Hoje, as crianças, devido à nossa situação, moramos em cidade, né, não somos uma escola agrícola, que vamos dizer assim, que todo mundo mora numa fazenda, que pode subir em árvore, pode brincar, fazer e acontecer, chácaras, né? Porque são poucas as crianças que têm essa possibilidade, né? E eu falo, feliz são as crianças que têm essa possibilidade. Tem um quintal, já é que ótimo, tem um quintal, né? Mas muitas das nossas crianças são crianças de apartamento, que têm a sua parte motora extremamente limitada. E a gente percebe isso nitidamente quando a gente chega na escola, uma criança de 6 anos, de 5 anos, que não dá conta de subir uma escada. Que vai subir a escada, por aí envolve também outras questões, como superproteção dos pais, enfim, né? Uma criança que gruda no corrimão e vai subindo a escada ou vai descendo a escada. Ou seja, é uma criança que está fora de um padrão motor esperado para aquela idade. Isso influencia diretamente no processo de aprendizagem, do processo de escrita. Então, assim, tudo o que a família puder fazer para, de forma, estimular fisicamente essa criança, com brincadeiras, com caminhadas, com cambalhotas, com desenvolvimento motor. O que a gente tem que pensar? A criança, ela tem que passar pelos processos, ou seja, o bebezinho nasce e ele não tem movimento. Qual é o primeiro movimento que ele começa a fazer? Mexer a cabeça, sustentar a cabeça. Daqui a pouco ele começa a sustentar o tronco. Daqui a pouco ele começa a rolar. Daqui a pouco ele começa a engatinhar e depois ele vai andar. Então a gente precisa respeitar esses movimentos e desenvolver essa criança. Então, como família, o que eu posso? Tudo que é movimento intrínseco da criança. O que é movimento intrínseco da criança? Rastejar. Mas rastejar suja a roupa.
né? Mas rastejar, a criança precisa pular, a criança precisa andar para frente, de costa, de lado, do outro, a criança precisa pular num pé só, a criança precisa, ou seja, desenvolver as atividades motoras que são intrínsecas do ser humano. Aí Que é que o nosso física também. Que aí entra a educação física, que é o que faz. Esses dias uma amiga estava conversando comigo e falou, não, só as aulas de educação física que meu filho não faz. Aí eu perguntei, qual a idade do seu filho? Tem 6 anos. Eu falei, desculpa, é a parte quase mais importante. Por quê? Porque é através desse desenvolvimento, e aí o que a gente tem que entender? Hoje as nossas crianças são muito limitadas, nós vivemos numa geração de crianças obesas, crianças que não têm uma estimulação física apropriada e são crianças... Né? Eles não possuem mais resistência, Fôlego, essas coisas. E mesmo não só obesos, né? Existem crianças de porte considerado saudáveis, normais, mas que não aguentam o que poderiam aguentar naquela idade. Olha, o ano passado nós fizemos um teste em educação física com todos os alunos e o objetivo era, se esse ano tivesse, a gente ia fazer. Nós ficamos assustados com o resultado. O que é esperado para a idade, o que é esperado para aquela faixa etária, as crianças não alcançaram 20%. Então, ou seja, isso nos preocupa. Por quê? Porque isso tem uma relação direta com o processo de E aí aprendizagem. você observa o quanto que a escola, a rede em si, trabalha com essa perspectiva integral. Que eu não posso focar lá se a criança está escrevendo, se existem outras coisas que são essenciais, elementares, e que não foram trabalhadas, desenvolvidas e estimuladas. A começar por esses cuidados, como os exercícios, as atividades físicas, os cuidados com a saúde, que sempre tem espaço em nossa grade, em nossos projetos, em nossas atividades. Então, se a gente poderia dizer assim, o que a família pode ajudar? Então, primeiro, trabalhar com essas questões corporais da criança, com jogos e brincadeiras corporais. Segundo, brincar também e fazer realizar esses jogos e essas atividades. As professoras têm colocado à disposição dos pais, né, às vezes até algum PDF, alguma coisa que dá para imprimir, jogos. Por quê? Porque através do jogo, né, inclusive o jogo de alfabetização, que está trabalhando ali com o som, com a letra e tal, então estas brincadeiras, por mais que às vezes a gente fala assim, isso é uma brincadeira, mas para que eu vou brincar de parlenda, né? Por que eu vou ficar cantando a musiquinha? O sapo não lava o pé, não lava porque... vamos mudar agora pro A sapa não lava, né? Que bobo, né? Coisa boba. Não, são estas atividades, são estas brincadeiras que nós perdemos ao longo do processo, que fazem com que essa criança seja estimulada, receba a estimulação correta para que aprenda. Então, brincadeiras, parlendas, trava-língua, né? Então são coisas que ajudam brincando, mas que vão estimulando essa criança no processo. No momento de mercado, por exemplo, né? Esses dias eu pedi pro meu filho de 4 anos, falei, filho, eu preciso que você pegue um detergente com L pra mamãe. Aí ele olhou, aí ele é a letra do nome dele, né? Então eu já reconhecia, ele olhou, é esse aqui, né? Mãe, não consigo, tá muito alto. Eu falei, tenta pegar lá. Aí tinha uma moça do lado, ele falou, moça, você pode me ajudar a pegar aquele detergente com L? Então, são nesses momentos que a criança aprende também. Então, tô no mercado, mas eu posso ensinar meu filho. Tô fazendo almoço, filho, pega pra mim essa receita que tá aqui na gaveta, a receita começa lá com a letra C, né? Vou fazer um cuscuz. Começa com a letra C, vê se você consegue achar para a mamãe. Então, nesses ambientes domésticos mesmo, a gente pode incentivar. Bruno, uma coisa interessante que você falou, desenvolver a capacidade da criança de desenvolver problemas. Na verdade... resolver esses problemas. Exatamente. A gente hoje vive numa cultura de que criança não pode ter problema. Porque o amiguinho... olhou torto pro meu filho, agora eu vou lá na escola brigar, vou ligar com a mãe, com não sei o quê. Calma, eu preciso deixar com que a criança faça a resolução dos problemas. Então, ou seja, ela deu um problema, tá muito alto. Ok, como é que você pode resolver essa situação que tá muito alto? Ele não ia conseguir pegar, mas ele tem que buscar um jeito de resolver essa situação. Então, isso é muito importante,
que a família ajude a desenvolver, porque hoje a gente quer dar tudo pronto. Porque ele gerencia os conflitos dele, né? Sim. São pequenos, mas são conflitos que ele vai ter autonomia para... E isso justamente é um reflexo da autonomia que a família possibilitou. Independente do espaço, na casa, na farmácia, no supermercado, por onde se quer que passe, nós sempre estaremos em um ambiente alfabetizador. Sempre haverá recursos ali que são utilizados convencionalmente nessa comunicação e que a criança vai se perceber. Eu até me lembro daquele livro da Ruth Rocha, O Menino que Aprendeu a Ver. Né? Justamente por isso, porque ele, então de repente, de um dia para o outro, apareceram vários As nos muros, nas placas, estavam ali, mas ele não tinha associado a função social. E aí cabe à escola e a coparticipação da família estimular esse processo. E eu acho muito interessante, uma das palestras do Mário Sérgio Portela, que é antiga e todo mundo já conhece, quando ele conta a história de que ele contou o segredo da vida para os filhos. Que era o quê? Que vaca não dá leite. É exatamente isso que acontece, porque realmente a vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar o leite dela. É verdade. Se você não for lá tirar, ela não vem aqui com a caixinha pronta e te dá o leite. E a gente acaba fazendo isso, a gente acaba colocando na cabeça da criança, como muitos acham, acreditem ou não, mas em algumas avaliações de estar lá para separar produtos, né? E colocarem que o leite vem da caixinha. Né? Exatamente, recorrente, sabe? Veja, olha a atualidade, né? O que? O leite vem da onde? Da caixinha. O ovo é o quê? O ovo é o quê? É vegetal? É animal? Vegetal. Eu resolvi perguntar, por que vegetal? Porque fica lá onde minha mãe compra as maçãs, as frutas e não sei o quê. Né? Então, se nós não fizermos essas perguntas para as crianças, nós estamos fazendo elas criarem conceitos que aparentemente na cabeça delas não fazem sentido, mas eu vou seguir porque estão falando o que é. Né? E elas estão... Quantas vezes aconteceu de eu também estar falando uma palavra que todo mundo falava e que no dia que eu descobri, sério que era isso que eu estava falando? Mas eu repetia simplesmente, quer dizer, não fazia, né, sentido. E a criança precisa, lá em casa também, eu tenho uma de 4 anos, eles são amiguinhos até, e ela também é assim, ela toma banho sozinha. Desde os 3 já. Com supervisão. Eu vou lá, o que está faltando? Você já lavou o quê? Eu não vou dizendo assim, lave o pé, lave a cabeça. Está faltando o quê? O que você já lavou? Gente, demora um pouquinho mais? Demora. Mas hoje ela já está autônoma nisso. E se eu disser assim, agora vamos pegar a roupa. Eu falo, que roupa que vai ser? Ela olha para fora, tá de noite, né mãe? É pijama? É pijama. Ela vai lá na gaveta e pega. Mas você percebe, Dani, como é diferente se você fosse aquela mãe que agora é de noite, então a roupa tá aqui em cima da cama, tá prontinha aqui. Nós vamos sair, tá? Não é, por exemplo, tem situações que a criança precisa escolher. Isso. Aí ela quer vestir uma roupa, mas é uma roupa de ficar em casa e ela vai sair. Então, quando você coloca a situação, ela tem que gerar a solução baseado na problemática real. Então, a questão da autonomia é muito forte, ou seja, a partir do momento que essa criança começa, ela já tem condição de comer sozinha? Tem. Vai fazer sujeira? Vai. Dá uma colher para uma criança de 1 ano, um pouquinho, para ver a sujeira que ela faz. Então, muitas vezes, para a gente poupar essa sujeira, a gente faz tudo. Então, vai dar comida na boca da criança até 3, 4 anos. Depois, chegou nessa idade, que criança vai querer sair dessa aqui? E onde então, entra é muito isso importante. Essa questão da escolha da alfabetização? Quando ela vai pensar na letra que ela vai usar para escrita. Ela não quer perder tempo. Exatamente. Porque se eu tenho que parar para pensar que roupa que eu vou usar para dormir, quando ela pensa na palavra cabeça, que letras ou que roupas eu posso estar usando para fazer esse s? Porque eu conheço, eu já sei que existe o s do próprio C e tem o s do S. Então eu começo a entender que na própria escrita existem escolhas e que eu preciso tomar essa decisão. E eu não vou ficar esperando, olhando para a mãe e dizer com o que escreve, né, a palavra. Ou simplesmente falar, não sei, essa associação é boa, você arruma o pé. Por que as palavras rimam? Então do pé, do quer. Então é associação, por isso que é bobinha a musiquinha, mas ela vai fazer essa associação na hora de escrever. Então a gente consegue perceber que, ou seja, o ser humano, ele é integral, ele é interligado. Então quando eu quebro alguma parte disso aqui, isso vai me trazer prejuízo. E aí às vezes a gente não entende por quê que uma criança que não tem autonomia
com as coisas normais do dia a dia, ela enfrenta dificuldade na escola. Professora, não sei, professora, não sei o quê, professor, né? Ou seja, esse nível de dependência que traz um certo prejuízo. Então, é importante que a gente esteja atento, né? Você pai, você mãe, esteja atento em desenvolver todas essas partes, porque, querendo ou não, tudo isso está relacionado com a aprendizagem, com a parte E cognitiva. uma dica, quando a Prof. Dani falou sobre roupa, isso é legal fazer e colocar na rotina da criança. Sim, sim. Arrume o guarda-roupa com a criança, Uhum. que ela saiba onde vai, onde tem a calça, onde tem o pijama, onde estão as meias. Se quiser colocar até é legal Etiquetinha, etiquetar né? isso. O Eu ambiente gosto alfabetizador muito é isso, disso. coloca etiqueta com letra caixa alta, aquela letra maiúscula, que é a de familiaridade melhor no início, né? Então, pode até colocar com a criança, coloca com a sua letra e com a letra dela. Então, tudo isso dá para criar na própria rotina da criança. Eu digo assim, ó, que nessa fase, a casa né, de qualquer criança que está nessa fase, ela precisava ter etiqueta em tudo quanto é lugar. Né? Ou seja, a etiqueta na janela, com o nome escrito em caixa alta, a janela, a mesa, a cadeira, ou seja, isso faz parte de um ambiente alfabetizador. Tal como é na escola, né? Exatamente, Na sala de aula. exatamente. Então, ou seja, por quê? Porque a criança sabe que aquilo é janela. A hora que ela olha a inscrição do janela, ela associa a escrita do mesmo jeito que ela fez quando ela era bem pequenininha, com o formato, com o desenho da Coca-Cola. Ou seja, ela viu e ela associou aquela imagem com aquilo ali. Então ela consegue dar conta. A próxima vez que ela for usar jacaré, não, pera lá, já é o mesmo igual da janela, né? Opa, então pega na janela, exatamente, vamos lá. Então, ou seja, o ambiente alfabetizador em casa é se eu pudesse, ou seja, aí você vai falar assim, mas a minha casa vai ficar... Gente, não importa, casa que tem criança... Quando eles são pequenininhos, a gente já tira alcance, as né? coisas que quebram, as coisas que machucam, então, são fases. É legal de ter em casa, ou impresso, ou pelo menos no computador salvo, no celular, aquele alfabeto das letrinhas, como nós chamamos, das boquinhas, né? Então, o alfabeto fônico, aí a criança pode verificar os sons, ele já tem acesso a isso na escola, quando ela vinha presencialmente, ela vinha e via todos os dias aquele alfabeto. Então, em casa também é legal para vocês, pais, conseguirem orientar. B, como que a boca faz quando a gente fala B, né? C. Não tem essa, como pai só, a gente acaba não tendo muito essa visão, mas esse alfabeto ajuda bastante os pais nessas situações, para a criança ver a posição da boca ao falar cada letrinha, cada som, na verdade, né? Então, essas são maneiras práticas e principalmente a autonomia, né? Então, uma criança de 6, 7 anos, ela já tem autonomia de pegar o seu material na mochila, o material que a professora solicitou, o seu lápis, separar o seu material, organizar o seu espaço, trocar a sua roupa, tirar a sua blusa, O que a gente tem que pensar? No começo leva tempo? Leva. A aprendizagem não é fast. Não. Ela não é instantânea. Ou seja, a gente precisa entender que o processo de aprendizagem leva tempo. Eu preciso passar pelo processo. Né? Então, eu, enquanto mãe, não posso ser apressada a ponto de querer entregar tudo pronto, porque é mais rápido. Ou seja, a gente precisa gastar tempo, né? Eu sempre costumava dizer assim, né? Quem disse que ser mãe e ser pai não dá trabalho? Dá muito trabalho, né? Por quê? Porque a gente tem que ter tempo para isso. Só que da mesma forma que a gente fala nesse espaço de tempo, alfabetização, mãe para a vida toda, né? Sim. E isso vai durar para a vida toda, porque é aquela minha organização de quando criança vai ficar sistematizada para a minha vida adulta, eu ser uma pessoa organizada, eu ser uma pessoa que sistematiza. Então, assim, não é só nesse momento, vai ficar, perdurar por muito tempo. Quais memórias são geradas em nossas crianças? E mais uma coisa que eu acho que é muito importante que os pais, neste momento de alfabetização, façam muito, é ler muito para os filhos. Eu falo assim, nenhuma criança, né, nenhuma criança até os 17 anos deveria dormir sem ouvir uma boa história, né? Porque a leitura de uma história, a leitura de um livro junto, a leitura, né, o contar essa história para a criança, primeiro ela cria vínculos emocionais, psicológicos muito fortes, né?
E ela desenvolve também esse processo, E o gosto da a leitura. curiosidade que foi comentada por você. E aquela Exatamente. reflexão faz ela adormecer, inclusive, né? Aquela Uhum. reflexão da história faz ela adormecer. Isso é muito bonito de ver também. Prof. Dani, explique para os pais, de uma maneira mais resumida, que a gente sabe que é bastante teórico, como funcionam as etapas da língua escrita, da leitura e da língua escrita, rapidamente para os pais, para que eles possam entender um pouquinho e reconhecer onde os seus filhos estão nesse momento. Não vamos focar agora neste momento idades, para que não cause assim, meu filho não está assim. Primeiro que a gente já falou toda aquela base teórica que depende da maturidade, depende do ambiente, depende da assistência que a criança tem naquele momento. Mas para você entender onde pode encontrar o seu filho ou filha neste momento. Então nós temos o que nós chamamos de pré-silábico, que foi isso que nós conversamos aqui, que é essa questão da criança descobre que pode registrar aquilo que ela fala. Então ela vai usar ou desenhos, ou, as garatujas, pode até usar letras e números misturados. Ela está entendendo que tem como fazer um registro, tá? Esse seria o pré-silábico. Aí nós entramos no silábico, que é bem importante isso, que a gente entrou nessa questão da rota fonológica, que nós falamos, é onde ela começa a identificar que as palavras, ela abre a boca e fala por pedaços. Daí ela começa então a colocar sílabas, então ela usa às vezes números de letras para cada sílaba. Agora ela já não faz mais, ou ela pode também, associando na hora de escrever, tamanhos, né? Por exemplo, a gente fala formiga, daí escreve 3 letrinhas só, porque formiga é pequena, ela está associando a imagem, que é o que é mais próximo exatamente dela, e quando você pede para ela escrever boi, ela enche de letras, porque boi é maior do que a formiga, né? Então esse é um processo importante da criança estar passando. E quando ela entra no silábico, existe duas pontas no silábico, o com valor sonoro e o sem valor sonoro. O que vem o sem valor sonoro? Ela identifica que cavalo, ela fala cavalo. Existem várias maneiras de vocês usarem com eles. Pode usar mão, pode usar palma, pode usar corpo, tá? Cavalo, exatamente. Veja o que para ela é mais tranquilo, como que ela mostra. Igual eu falei até comentando com o pessoal aqui, a minha de 4 anos, pegou adesivos e ela escreveu animal com 3 adesivos. Animal. Então ela já está identificando que a palavra escreve por pedaços. Então ela vai usar, às vezes 3 letras, 4 letras, tá? Mas ela vai usar de acordo com o número do que ela está falando. Exatamente, fonológica, que é bem importante isso, que eu até falei que daí já está entrando essa parte da rota fonológica dela. Quando ela entra no valor sonoro, isso é sem valor sonoro, porque ela pode usar qualquer letra, mas o número ela vai usar geralmente muito parecido. Quando ela entra no valor sonoro, ela vai usar, e aí então não tem assim, se está mais avançado, menos avançado, se usa mais vogais ou mais consoantes, isso vai depender então do que ela escuta. Então geralmente a letra que faz o som mais alto, vamos dizer, mais gritante para ela, mais forte, é o que ela vai registrar. Então existem crianças que escrevem a mesma palavra, cavalo, escreve o. Então ela está nesse processo de com valor sonoro. Tem gente que escreve K, a letra K, o. Então assim, sempre dentro vai ter a letra com o valor do som correto do que ela está falando, por isso é com valor sonoro. Tá? Então essa criança está, que chama no silábico com valor sonoro. E aí então ela vem para o ortográfico, para o alfabético, que é onde ela já começa a escrever mesmo. Lógico, com um Z, você pode dizer cavalo, é por o cavalo, né? Essas sílabas mais simples. Às vezes pula uma letra, uma vogal, também. às vezes uma consoante, mas você já consegue enxergar bem a palavra. E aí então nós chegamos no ortográfico, no alfabético ortográfico, que é onde a gente mais espera que todas estejam, principalmente para nível de primeiro ano, né? Que é quando ela já escreve corretamente a maioria das palavras devido ao uso do som. Por que eu falo do devido ao uso? Braço, por exemplo, que eu usei de exemplo. Porque o braço ele tem, ou ele é com C cedilha e ela pode usar às vezes o S. Mas quando você a chama para ler, ela já é capaz de identificar que poderia ser escrito de outra forma. Né? Então a gente pode dizer que ali está bem no finalzinho.
pronta para a consolidação da alfabetização em si. Né? Então, o que vocês têm que observar, pais e responsáveis que estão trabalhando com as crianças, é se ela está evoluindo, não importa o nível em que ela esteja aqui, que eu falei rapidinho. Isso também, se vocês entrarem na internet para poder pesquisar mais a fundo, tem assim, sites que dizem bem direitinho tudo isso que eu falei para vocês com exemplos. Tem as Também tem as tabelinhas, tudo. Mas o que é importante disso? Observe onde seu filho está e aí você vai ter uma ideia para onde você quer levá-lo. Junto, e você vai começar a entender o processo, por que a professora planejou aquilo. E por que não é para ter tanta interferência? Porque se eu ficar do lado da criança, na hora de uma escrita espontânea, soletrando para ela, ela vai pular essa fase de pré-silábico, de silábico, para ela poder saber os pedaços que tem, para construir a palavra, o que vai. Simplesmente ela vai fazer o que nós fazíamos antigamente, que é decorar. Que aquela letra faz aquele som. E a gente usa daí, aproveito, é uma dica para vocês, principalmente nessa fase, de vocês não usarem que a letra faz o som de outra letra. Nenhuma letra rouba o som da outra. É a mesma coisa, eu brinco lá em casa, nós somos em 4 irmãos, 3 irmãs. Quem conhece nós 3, se pegar pelo telefone, não sabe quem é quem. Nós temos todas a mesma voz no telefone. E até de jeito de falar. Mas cada uma tem um nome diferente. Eu sou Daniela, minha irmã é Débora e ela é Flávia. Mas nós temos a mesma voz. É a mesma coisa algumas letras. Elas possuem o mesmo som, mas elas têm nomes diferentes. E às vezes a gente causa confusão na cabeça da criança. Diferentes também. Também, quando a gente usa assim, casa. Casa é com S com som de Z. Para nós, como a Paola já falou aqui, que nós somos adultos e temos essa linha de raciocínio porque foi imposta, foi colocada, forçada na gente, ok, eu entendi, mas pensa na criança que está na construção, ela aprende, casa é com S com som de Z, e ela tem que escrever feliz. E aí, feliz é Z com o som do S. Olha a bagunça que a gente acaba fazendo na cabeça da criança. Então, são dicas simples na hora de você estar auxiliando o seu filho na atividade, de buscar desconstruir isso que nós tínhamos e esquecer o nome da letra como principal e trabalharmos com o som. E então dizer que este som, existe mais de uma letra que usa. Né? Então, por exemplo, imagine o X na hora de ensinar o X. Se eu fico dizendo para a criança que o X é X, e quando ele faz X, e quando ele faz Z, e quando ele faz S, olha quantos sons ele faz, esse X. Então é mais fácil para a criança entender que existem letras que possuem mais de uma voz, mais de um som, mais de uma roupa. Né? Tem um exemplo que eu uso muito assim, qual roupa que eu vou usar para ir na festa? Eu sei que eu tenho que, se é noite, eu vou usar longo e tal, posso usar um brilho, mas se for de dia, não posso já usar tanto brilho e tudo mais. A letra também, por que eu não posso usar S, Z então em casa? Porque então tem uma regra para poder se usar. Então, para a criança, acaba ficando mais fácil. Então, a gente acaba confundindo quando a gente começa a querer impor para ela simplesmente o soletrar. Né? Então, fica uma dica aí na hora de que estiver acontecendo a escrita espontânea. Se a criança olhar para você e perguntar, mas como é que faz o pá? Não diga assim, pé, fala, olhe para a minha boca então. Ó, veja, pá. O que você acha que você pode usar para fazer pá? Pode falar A, e aí você valoriza isso também. Ok, eu escuto A, sim, pode colocar aí, escreva do jeito que você acha que é. E é por isso a importância da reescrita. E a reescrita não é para apontar o erro da criança. É por isso que muitos em casa estão apavorados na hora que faz a reescrita. Nós não usamos borracha para fazer a reescrita. A criança precisa dessa comparação da evolução dela. E isso a gente vivencia muito quando a criança coloca e chega no final do ano já fazendo a escrita espontânea, que eles falam bem assim, na escola. Escreveu lá braço, vamos voltar para o braço. Escreveu braço com S. E a professora fala, ninguém apaga, porque eu entendi o que vocês escreveram. É importante dizer isso para a criança. Não é tá errado. Eu entendi o que você quis dizer. Mas vamos descobrir como que na língua portuguesa, que é para todo mundo entender, se escreve braço, então embaixo você escreve. As crianças começam, errei só uma. Quer dizer, eu errei a palavra toda. Daí eles querem tentar novamente. Então, outro segredo é não diga assim, está errado.
Diga, eu entendi o que você quis escrever e não apague. Porque você o apagar está dizendo para a criança, você não sabe escrever. Nós adultos até hoje, nós Temos temos esse medo. tem algumas coisas dentro da ortografia que nós pensamos antes de conhece? Não sei se diga. Imagina a criança que está no comecinho desse processo. E a gente corta já dizendo que ela não sabe. Porque esse não e fazer ela apagar, eu estou dizendo para ela, você não sabe. É um gesto. Mas foi aquilo que a gente disse, a leitura da criança é mais no gestual e na ação do que na palavra em si. Então você apagou, ela não vai querer tentar de novo, porque vai apagar. Claro. É porque apagou assim, ó, o que eu fiz. uma característica da criança é a intolerância à frustração. Eu faço uma vez, tá errado, eu fico na defensiva. Eu faço 2 vezes, tá errado, mais defensiva. A terceira vez eu nem tento. Eu já nem tento. E ela precisa tentar. E ela precisa tentar. Por isso que a gente sugere que a criança, todo dia, ela precisa fazer o que a gente chama de escrita espontânea. Por que é espontânea? Ou seja, eu não estou dizendo que é uma escrita de acordo com a forma culta da língua portuguesa. Não. Eu estou dizendo que é uma escrita espontânea, ou seja, espontaneamente, como é que ela imagina que aquela palavra escreve. Então, nós tínhamos que estimular as nossas crianças o tempo todo a escreverem. Ah, tá fazendo um desenho, tá assistindo um desenho, vamos supor. Tá, como você acha que é o nome dele? Como é que a gente escreveria o nome desse desenho? Ah, vou fazer a receita que você falou. Como você acha que a gente escreveria o nome cuscuz? Né? Ou seja, são escritas espontâneas. A criança tem o dia todo, ou todos os dias, ela precisaria ter momentos para escrever espontaneamente como ela acha, como ela pensa que escreve. Por quê? Porque é nessa formulação de hipótese que ela vai aprendendo, que ela vai se familiarizando e principalmente ligando os sons diferentes e fazendo. Né? Inclusive o celular pode ser útil nisso, né? Então o aluno está querendo assistir um desenho, eu quero assistir o desenho da galinha pintadinha. Como será que faz o galinha? Vamos tentar? E deixar a criança do jeito dela tentar escrever. Vai ficar parecido, você pode dar aquele ajuste ali depois, mas é para a criança possa também reproduzir no celular, que é a maneira que ela também está habituada. É uma forma de ela fazer a autocorreção de escrita quando ela faz o celular. Por que eu não achei então a galinha pintadinha? O que será que faltou aqui? O que será que aconteceu? Vamos descobrir. Exatamente. Até o próprio YouTube, né? Quando eles vão procurar, se não for pelo celular que já tem o ícone, né? Eles vão ter que digitar ali. Então, o YouTube, como... não é I. Então, qual é a letra? Eles vão tentar dar tentativa e erro, e é isso que eles precisam, né? Porque dentro do sistema de escrita alfabética, a gente tem que pensar muito que, assim, na alfabetização, não é só o que a criança escreve, a gente tem que pensar em 2 perguntas sempre. O que e como. Então, o que? Como que ela usa essas letrinhas para formar as palavras e frases, só que depois a gente pensa no letramento. Mas como que eu vou me apropriar dessas letrinhas e palavras para me comunicar? Como que eu vou fazer isso para que o outro entenda, né? Então essa perguntinha até que a professora Simone fez, né? Mas como que eu faço? Mas como que eu posso usar, né? Já entra o letramento, porque nós não precisamos só de crianças que escrevam. A gente quer saber que essa intenção da escrita leve ao outro a entender aquilo que eu estou escrevendo. Que aí entra realmente, que tem toda uma convenção, que tem os espaços. Eu sei que dentro de um texto as palavrinhas elas têm formam frases, várias frases formam texto. Então eu tenho que saber me comunicar também com o que eu escrevo, né? Então por isso que é importante sempre fazer essas perguntinhas, deixar que a criança siga a fase natural, porque assim, a fase para comer a papinha ou para toda a fase de desenvolvimento tem da escrita da mesma forma. Essa psicogênese ela é uma fase também. Temos que passar por todas as fases. Uma coisa importante eu preciso primeiro deixar com que essa criança oralize os seus pedidos, as suas intenções e aquilo que ela quer, porque às vezes a gente também como adulto às vezes antecipa. Eu quero, isso aqui, o que você quer? Isso aqui, ou dar o pé para amarrar. Ou dar o pé para amarrar, exatamente. Então, primeiro, isso que é importante. A criança precisa passar por esses processos também na oralidade. Por quê? Porque se ela não falar corretamente, a comunicação é o que o outro ouve, não o que eu falo.
Eu posso falar uma coisa, mas o outro entendeu o outro. Então, é um processo de oralização. Exatamente. Então, o que a gente precisa é ensinar essa habilidade para a criança também. Então, primeiro, passando pela oralização. E depois, aí, no processo da escrita, de que a criança vai ter que vivenciar essa. Legal. Conseguimos fazer um resumidão, cada um falando um pouquinho da sua parte falou. Vamos começar pelo professor Tarcísio. Resume pra gente rapidinho a sua parte e aí a gente vai passando. Falamos sobre rotina, a importância de organizar o tempo e o espaço para que a criança usufrua de um ambiente alfabetizador, mesmo em casa. Eu falei um pouquinho sobre jogos, né, e as atividades, a importância da criança fazer atividades motoras, atividades com seu corpo e, através dos jogos, ser estimulada para essas habilidades cognitivas, para essa aprendizagem. Então, voltando assim para esse aspecto das fases ou das hipóteses que nós chamamos de escrita e leitura, então vocês observaram que existem elas, né? Existe a pré-silábica, silábica com valor sonoro, sem valor sonoro, alfabética e alfabética ortográfica, e assim ela vai ortográfica somente. Não façam por eles, isso que é importante. Ele tem capacidade, ela tem capacidade. Agora que você tem essa noção, pesquise um pouquinho mais que vai facilitar a vida. A professora Paola ficou com a parte final. E bom, e a alfabetização está acontecendo, né? Está. Seja ela presencialmente, como nós fazíamos, né? A escolarização, porque a educação não acontece só na escola. Ela acontece nos nossos lares, ela acontece no mercado, ela acontece em todo o ambiente. E nós estamos muito felizes também com a participação dos pais. A gente viu como se recriaram, né? Toda essa situação fez com que nós também, educadores, também tivéssemos que aprender coisas que a gente não tinha tanto acesso, né? Essa tecnologia, os vídeos gravados, e os pais também quanto a isso, né? Então, sim, a alfabetização ela está acontecendo, é uma parte principal que os pais estão ajudando, essa intermediação, toda essa parte que os pais estão fazendo em casa, mas sim, gente, tem esse olhar pedagógico, esse olhar sistematizado, planejado, organizado dentro de uma equipe pedagógica que é a instituição, né, adventista. Ela tem esse olhar para toda essa parte pedagógica, mas que, claro, a gente precisa ir muito dessa coparticipação dos pais que estão fazendo e muito para que esse processo não seja simplesmente deixado e dito como não aconteceu a alfabetização. Sim, ela está acontecendo, ela vai acontecer, mas claro, ela tem toda essa fase, ela tem todo esse desenvolvimento para acontecer. Então, vamos respirar, né, Prof. Dani? Vamos acalmar, sabendo que sim, a criança vai alcançar, ela vai dar conta principalmente, disso. né, Paula, a gente já está com um planejamento para a partir do momento que essa criança chegue no presencial, a gente acelere esse processo. Então, ou seja, se a criança está fazendo, a família está participando, a criança está vivenciando essas atividades lá, quando ela chegar no presencial, a gente faz um processo de aceleração e que a gente vai perceber que a aprendizagem vai acontecer de forma... Tem novidades vindo por aí, né? Projetos, daqui a pouco você vai receber informações exatamente. novas para estimar ainda mais, né, ajudar nesse processo da alfabetização. Nossa conversa rendeu muito, né? Conversamos bastante e espero que nós possamos ajudar de alguma forma você, pai, mãe, responsável, a saber como auxiliar seu filho, qual é o seu papel, qual é o papel da escola e também como você pode estimular e potencializar o aprendizado do seu filho. Antes de finalizarmos, nós gostaríamos de orar com você. Você nos permite esse momento? Vamos lá? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por podermos aprender um pouco mais. Obrigado porque o Senhor nos deu essa capacidade de aprendermos e principalmente aos nossos pequenos. O Senhor nos deu com muita responsabilidade nas mãos. O Senhor nos deu cada um como escola, como família, para cuidarmos, para ensinar. E nós te pedimos que derrame suas bênçãos na vida de cada família dos nossos alunos. Por favor, Senhor, dê sabedoria aos pais, dê paciência, dê muito amor em cada lar, para que eles possam educar seus filhos e cuidá-los de maneira correta, de maneira mais saudável possível. Abençoe e use agora, nesse momento, que eles sintam o seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até uma próxima, nos vemos em breve. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.